Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma web rádio de Gaia e hoje com o programa Caminhos do Despertar. E hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante para vocês, né? Que vamos trazer um desenvolvimento aqui hoje, né? Sobre o perdão e a autocorreção, tá? Então, é importante, né, que nós sempre perdoemos, né, que nós tenhamos a visão de perdoar e de se autocorrigir, porque nesta vida que nós estamos levando hoje, né, nós estamos tendo muita falta de perdão também com as pessoas e de nos auto-perdoar e de nos auto-corrigir, né. Então é importante que nós pensemos nisso e trazemos essa visão aqui, para que nós possamos refletir um pouco sobre isso também, para que nós possamos, assim, poder nos autocorrigir e ter uma vida melhor e também conseguir caminhar perante a nossa evolução, ok? Então, eu peguei uma partezinha do livro de Ouro de Saint-Germain aqui que ele fala sobre a autocorreção, né? E ele diz o seguinte: cada estudante deve ter presente com toda a segurança que neste poder vivificante da presença eu sou dentro do seu ser, todo bem e mal é ativado se existirem latentes, né, na consciência, rebeliões, ressentimento ou a inclinação de julgar, tá? Quem disser que tudo isto sairá à superfície para ser consumido, e digo sem vacilação alguma, que a menos que elimineis conscientemente o que surja na superfície, aquilo vos consumirá. Se uma pessoa nota que se está deixando levar pela ira, deve tomar as rédeas e decretar o mandato através da presença eu sou, declarando que aquilo seja governado harmoniosamente, né. Então, o que que é que ele nos traz aqui, né? Que todo bem e mal ele é ativado, né? Se existir na nossa consciência, né, hã, rebeliões, ressentimentos ou a inclinação a julgar, né, o lado mal também, e o bem também é ativado pela nossa consciência também, né, através de pensamentos e sentimentos, né. Então, ou seja, uma pessoa que está ali, ativando o mal nela, né, ela tem ressentimentos, inclinação a julgar, né, a pessoa tem mágoas, tem culpa, tem vergonha, tem ofensa, tem humilhação, né, então tudo isso trabalha para que isso seja ativado, né. Ele diz aqui que, isso, né, consome a pessoa, se ela deixar, isso autoconsome a pessoa, né, porque Hã, pensemos na lei do retorno, né, na lei de causa e efeito, tudo que você emana, isso volta para você, então se você está emanando mal, né, isso volta para você também, tá. Então se você emana o bem, isso também volta para você. E o que que isso tem a ver também com o perdão, né, e com o auto perdão? Porque quando nós nos perdoamos, quando nós, perdoamos a outra pessoa, nós nos libertamos, né, desse estado de consciência que nos prende, né, àquele feito ou aquele acontecimento ou aquele pensamento, né, que nos prende a aquela realidade, né, aquela realidade de maldade, né. Então, o importante é que nós sempre perdoemos, né, tudo e a todos. Se a gente pegar, por exemplo, né, Cristo que crucificado na cruz ali, né, as pessoas zombando dele e tudo mais, né, ele disse, né: "Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem", né. Então, ou seja, Cristo, mesmo ali crucificado, né, foi açoitado e estava ali naquele momento, ele olhou para todos com compaixão e disse: "Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem". E Cristo, ele deixou um exemplo muito claro para nós do que nós devemos fazer perante as situações que nos apresentam, né, aos infortúnios, ao mal que é lançado para a gente, né? Porque se você vê, bem e mal são somente pontos de vista, né? O que existe, né, são a luz e a não luz, né? O que que é a não luz, né? As trevas.
é a ausência da luz, né. Então, ou seja, são pessoas que ainda não conseguiram acessar a luz, né. Então, a pessoa que vive ali na maldade é porque aquela pessoa não acessou o bem ainda, ela não sabe os benefícios que isso traz. Então aquela pessoa ela tá presa naquele ciclo, né. Então, ou seja, nós devemos, perdoar as pessoas também, e também no meio da nossa família, né. Há muitas pessoas que por vezes, a gente passa por situações familiares, onde as pessoas saem magoadas, tristes, né, com raiva uma das outras, e nós precisamos, quebrar esse círculo vicioso, né, porque senão um fica ali, eh eh sem falar com o outro, né, emanando raiva para o outro, né, e não conversa, fica aquele negócio bem chato, né. E, a partir desse momento, né, a gente começa a emanar um sentimento ruim que isso pode consumir a gente, tá. Então, ele diz aqui, ó: "Agora deixe-me recordar outra vez, né, que o primordial em vosso progresso é a autocorreção, e que não há pessoa, lugar, condição ou coisa a que possais culpar pelo que vós empenhais em sustentar. Isto é imperativo para vosso progresso futuro, se chegastes a ponto onde semelhantes condições sutis se produzem, há que colocá-las claramente e que as compreendais muito bem, porque do contrário enfrentareis condições que não podeis controlar." Então, ou seja, né, ele diz que tudo aquilo que nós, temos na nossa vida, né, e que nós trazemos é é tudo responsabilidade nossa, né. Então, ou seja, somos nós que governamos o que acontece com a gente. Como é que a gente pode parar esse ciclo, né, de produção e de vivência, né, de coisas que não são direcionadas para a luz? É com a autocorreção, né. Então, a gente sempre, na nossa mente, nosso sentimento, a gente está sustentando alguma coisa. Ou é um pensamento positivo ou é um pensamento negativo. E se você sustentar isso por muito tempo, você cria isso como realidade na sua vida, tá? Então é importante que para a gente progredir, a gente tenha, né, a condição de assumir isso, né, de assumir que nós criamos a nossa própria realidade, tá. Então assim, a gente pode controlar tudo aquilo que acontece, né, nosso pensamento e sentimento. É óbvio, né, que nas outras pessoas a gente não pode controlar o que as pessoas pensam, falam, sentem, né. Mas a gente pode controlar a maneira com que a gente vai agir ou reagir nessa situação. A gente pode controlar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente quando uma determinada pessoa ou alguma determinada situação se apresenta pra gente, tá. Para que a gente possa quebrar esse ciclo, né, e também fazer com que isso não fique se repetindo, né, uma pessoa fala uma coisa, a pessoa responde, a pessoa fala outra, responde, a pessoa faz o mal, a pessoa paga de novo com o mal, tá. Então assim, a autocorreção, ela é algo que é muito, se a gente aplicar corretamente, ela nos direciona para o caminho da luz e para o caminho de quebra de padrões que todas as pessoas estão acostumadas a ter, que é agir instintivamente, ou seja, é reagir, né, mediante as situações. A pessoa não para, não pensa, não analisa, né, e ela não, tira as suas conclusões através da meditação, né, da visualização do que aquilo pode, do porquê que aquilo pode ter acontecido na vida dela, tá. Então, ou seja, é importante que a gente sempre, eh, reflita sobre essas situações que acontecem, né. E o perdão, ele é muito importante, porque quando você perdoa a si mesmo e a outra pessoa, né, você está fazendo com que aquilo que aquela pessoa fez pra você, quando você se perdoa, você se limpa daquilo. Você não fica dando ênfase para aquela situação, ou para o que aquela pessoa falou, ou para aquele acontecido que, às vezes causou um infortúnio para você, né, ao longo do seu dia. Então, ou seja, o perdão, ele é libertador. O perdão, ele faz com que, todas essas coisas, sejam passadas.
Porque o perdão, ele carrega em si o amor também, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, que o perdão, ele emana amor, um perdão sincero, um perdão que vem do fundo do coração, da alma, do espírito, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Porque a gente não pode ficar dando ênfase para aquelas coisas que a gente não quer, ou seja, dando ênfase para as coisas que não são da luz, dando ênfase para situações, para coisas que acontecem no cotidiano da humanidade, né? Aquilo que vai nos direcionar para um caminho que não é da luz, que é um caminho que vai causar ira nas pessoas, que vai causar desespero, que vai causar falta de. Eu perdi a palavra agora, mas é falta de confiança num futuro que a pessoa não sabe nem o que é que vai acontecer, né? Então isso causa medo, isso causa culpa, né? Então, ou seja, tudo isso são sentimentos que nós devemos evitar sempre, tá? Nós devemos sempre ter o seguinte pensamento na nossa mente, tá? Como nós criamos a nossa realidade, nós podemos criar tudo aquilo que nós desejamos viver neste momento. Então, se você começa agora a criar aquilo que você deseja neste momento, a visualizar aquilo que você quer, é muito provável que você consiga isso em menos tempo do que você ficar pensando naquilo que você quer e daqui a pouco acontece uma situação e você se perde no meio daquela situação e começa a pensar ter pensamentos e sentimentos de baixa frequência, né? E você desfaz tudo aquilo que você estava criando de bom para sua vida. Porque imagina Deus, né? Para Deus não existe tempo, para Deus não existe dia, né? Na Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Então, ou seja, para Deus não há diferença entre hora, minuto, segundo, milésimo, dia, mês e ano. Deus, ele vive o momento presente, né? Deus, ele é a onda que tudo permeia, né? Como está no livro dos Espíritos, é a causa primária de todas as coisas, né? Ele é o infinito, aquilo que não pode ser explicado, né? Ele não pode ser explicado, mas ele pode ser sentido. E como é que você sente isso em você? É quando você se conecta com Deus e você passa a viver somente o momento presente, porque para Deus não existe passado e nem futuro. Por isso que se você é uma pessoa que tem tendências de vivenciar o passado, você acaba criando mais e mais situações daquilo que você já passou na sua vida, tá? E quando você foca no futuro, o futuro ele ainda não existe. Então, ou seja, você está focando em algo que ainda não existe. Então, nesse agora, você não está criando nada para sua vida. Então, é importante que você entenda isso de uma vez por todas, que nós temos que viver sempre o momento presente, não pensar no ontem nem no amanhã, mas pensar no agora, porque neste momento, quando você está no momento presente, vivendo o agora, né, você está ali imaginando, visualizando tudo aquilo que você quer para você, você está conectado com Deus, com o eu sou, que é Deus em ação dentro de você, e assim você estará criando a sua realidade da maneira que você deseja experimentar através dos seus pensamentos e sentimentos, porque nós temos a tendência sempre de pender para o lado, né, da não luz. Por quê? Porque nós fomos por muito tempo acostumados, né, o nosso ego negativo foi acostumado a vivenciar as coisas, né, da Matrix. Então, é aquela coisa de culpa, vergonha, ofensa, humilhação, raiva, medo, ódio, né? Então a gente sempre foi condicionado a viver com esses sentimentos. E o nosso corpo, né, com esses níveis de química que se fazem no nosso corpo para que a gente experiencie esses sentimentos, o corpo ele vicia nisso, né? É igual viciar em uma substância entorpecente ou em algum remédio em específico, né? Então, ou seja, nosso corpo ele tem a tendência de viciar, né, nesses sentimentos de baixa frequência. O que nós precisamos é começar a quebrar esses padrões e começar a nos voltarmos para a luz, para que nós possamos produzir, né, as substâncias dos sentimentos de alta frequência.
E assim, o nosso corpo ele começa a se sentir bem com esses sentimentos de alta frequência, e a partir desse ponto, nós começamos a ter níveis mais altos de frequência, né? Porque nosso corpo, né, eu já falei aqui em uma live específica que o nosso corpo ele é totalmente químico, né? Então, ou seja, quando você tem um sentimento, todo o teu cérebro, o teu corpo, as tuas glândulas que produzem, né, essas substâncias, elas criam essa substância para que o seu corpo seja preenchido, para que você sinta, né, a emoção daquele sentimento. Então, ou seja, nesse ponto, nós temos que nos atentar naquilo que nós estamos sentindo, porque isso, pode ser muito bom para o corpo, se for um sentimento de alta frequência, mas se for de baixa frequência, pode ser muito prejudicial. Daí é onde surgem as doenças, né, os distúrbios, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, mas é tudo causa emocional, tá, porque antes de existir a doença, né, existe a pessoa que está doente primeiramente, né, então assim, nós temos que nos atentar a isso, né. Então assim, e Saint-Germain ele fala aqui no livro o seguinte: cada estudante deve tomar uma posição positiva no momento em que uma discórdia de qualquer tipo pretenda entrar em sua mente e deve assegurar seu domínio declarando: Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo. Eu sou a paz, a harmonia e valor automantido que me levam serenamente através de tudo com que possa me defrontar. Então, ou seja, né, Saint-Germain, ele diz que nós devemos tomar uma atitude positiva, né, a qualquer coisa que se apresente para nós, né. E assim, aí ele deixou uma afirmação aqui pra gente, para que a gente possa entender a importância, né, desses ensinamentos, porque todos nós estamos aqui para passar pelo processo da evolução. Todos nós estamos aqui na tentativa e no erro, né, de passarmos por essa evolução, para podermos, eh ter, né, a nossa experiência de evolução, mas o que torna a nossa experiência de evolução boa ou ruim, né, ou seja, se foi uma experiência proveitosa ou não, é como nós enxergamos e lidamos com as experiências, com a vida, né. Então se você sempre olhar pelo lado positivo, sempre ali tentando encarar as situações que se apresentam de uma maneira, sadia, de uma maneira sempre positiva, você vai conseguir passar por tudo aquilo que você precisa passar, que você contratou antes de encarnar, né, o problema é que a gente esquece disso, né, mas, né, qual seria o nosso mérito se a gente não esquecesse, tivesse que aprender, né, para poder evoluir. E aí, né, vai ser proveitoso a sua evolução. Agora, se é uma pessoa que reclama da vida, que não quer saber de nada, que está na zona de conforto, que tudo que vem a pessoa reclama, né, reclama até da própria vida, né, até da própria situação, mas a pessoa nunca toma uma atitude para mudar, então isso faz com que a pessoa, em vez de evoluir, ela involua. Porque primeiramente nós temos que pensar que nós temos que ser gratos à vida, a Deus, né, por ter, nos criado e por nós podermos extrair a consciência dele, a centelha divina dele que está dentro de nós, e ele permite que isso aconteça, para que nós possamos entender no sentido da evolução, para que nós possamos evoluir e saber que os mesmos poderes que ele tem, foi dado para nós também. Os poderes de criação, nós somos altamente poderosos, mas é que ninguém fala isso, ninguém está, eh todo mundo está preocupado com que essa informação seja propagada. Por quê? Porque as pessoas sabendo do poder que elas têm, tudo muda, a humanidade vai mudar. Não vamos mais ter, necessidade de guerras, não vamos mais ter, pessoas passando fome, não vamos mais ter nada desses infortúnios que nós temos hoje no dia a dia, que a gente vê aí o mundo afora, né. Não vamos ter mais esse tipo de situações, tudo muda, não vamos mais ter pessoas estressadas, não vamos mais ter pessoas que trabalham em um serviço que elas não querem. Tudo isso proporciona uma mudança, mas as pessoas é que têm que aceitar essa mudança, porque nesse momento que nós estamos passando de transição planetária, né, está havendo uma compressão e uma ruptura para que as pessoas tomem uma decisão de mudar.
Todos nós estamos sendo defrontados com situações que vão nos provocar uma mudança. Mas aí entra aquilo que eu acabei de falar, as visões de realidade. A pessoa que enxerga pelo lado bom e a pessoa que enxerga pelo lado ruim as coisas, né? Ou seja, se você pesar na balança, quem tem mais probabilidade de aceitar a missão, né? De aceitar aquilo que vem e usar dessa situação para que possa evoluir. É só você pesar na balança. Eu vou deixar você pensar sobre isso, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente carregue isso conosco, tá, pessoal? Então, essa é a nossa live de hoje, a web rádio de hoje. Queria trazer essa reflexão para vocês aqui, né? Nesses 25 minutos que nós temos aqui. E é importante que vocês reflitam sobre isso, tá, pessoal? Então, é importante a gente refletir sobre a autocorreção, o auto-perdão, pois isso é muito importante, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, uma ótima quarta-feira. Que a graça de Deus sempre esteja conosco e lembrando que nós somos deuses e deusas co-criadores da nossa realidade, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.